Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de dezembro de 2020. Segundo estes pesquisadores, até o ano de 2045 seremos imortais. Parte 2. Chegamos a 2020. Entramos na segunda ponte que nos levará à imortalidade, período da revolução biotecnológica, capaz de desenvolver formas para escaparmos de doenças e do envelhecimento. Sim, estamos a caminho do refrão de um sucesso de Sandy e Júnior. Na primeira ponte, a dos anos 2010, começamos a tal caminhada com as terapias de longevidade, que consistem em cuidados com o corpo, a alimentação e a saúde. A terceira onda chegará na próxima década, com a nanotecnologia e a capacidade de rejuvenescermos. Se tudo der certo, em 2045 os humanos já poderão decidir entre viver ou morrer. Isso é o que dizem os cientistas José Luiz Cordeiro e David Wood no livro A Morte da Morte, a possibilidade científica da imortalidade, lançado no Brasil pela editora LVM. A afirmação deles é baseada em postulados do futurista Ray Kurzweil e do médico Terry Grossman em Viagem Fantástica 2004, homônimo ao filme de 1966. E num compilado de informações e pesquisas desenvolvidas nos últimos anos sobre a corrida distópica em busca da vida eterna. O primeiro problema da humanidade não é a mudança climática, o terrorismo ou as religiões, é o envelhecimento, afirma Cordeiro, em entrevista ao TAB. Para ele, a imortalidade será a grande transformação da humanidade no futuro e a maior indústria do mundo. No livro, José Cordeiro e David Wood retratam a preocupação de estudiosos em retardar ou reverter o envelhecimento, causa de 90% das mortes nos Estados Unidos, e o apontam como a principal chave para a revolução científica. Eles defendem, por exemplo, que em vez de investir nas pesquisas para curar doenças relacionadas à velhice ou alternativas paliativas, os países deveriam investir mais em estudos efetivos de rejuvenescimento. Viver mais, com pique de jovem, resultará em consideráveis benefícios econômicos e sociais, acreditam os autores. Assim, não envelheceremos nem nos debilitaremos, ficaremos menos suscetíveis ao câncer ou a doenças cardiovasculares, além de aumentar a produtividade e diminuir os gastos com saúde. Hoje em dia, 80% dos nossos gastos médicos são nos últimos 2 ou 3 anos de vida das pessoas. No futuro, gastaremos dinheiro para isso somente no começo de vida, para que você não envelheça, conta Cordeiro. A imortalidade e o rejuvenescimento resolvem, por exemplo, os problemas de aposentadoria. As pessoas estarão sempre aptas ao trabalho, acrescenta. A esperança para curar o envelhecimento, mostra a dupla de cientistas, está no caminho traçado pelos avanços no tratamento das células do corpo, principalmente nas descobertas de reprogramação genética. É o caso do estudo desenvolvido pelo cientista Shinya Yamanaka, ganhador do Prêmio Nobel em 2012, que demonstrou a possibilidade de fazer uma célula adulta agir como a de um embrião recém-formado, técnica para a formação de células-tronco pluripotentes. Países como Espanha, Estados Unidos e Japão lideram as pesquisas sobre o tema. Aqui na América Latina tem representantes na Argentina e no Brasil. Neste caso, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é, segundo Cordeiro, expoente. Será fácil assim? A morte da morte é um afago para aqueles que têm pavor. A ideia de morrer não à toa, pode ser vista como uma quase ficção científica.
No livro, os autores traçam uma perspectiva de caráter essencialmente projecionista, entusiasmados com os avanços tecnológicos, mas deixam em aberto questões mais pragmáticas, como quanto custará um tratamento de mortalidade e qual o perfil social e econômico dos primeiros imortais, dois pontos críticos da discussão. Em outubro de 2019, em evento comemorativo dos 5 anos do TAB, a futurista Lydia Zwin alertou sobre as implicações da desigualdade na imortalidade. A questão da vida estendida pela tecnologia pode ser uma das questões mais perigosas do século. Porque, enquanto for caro, será possível que apenas os ricos vivam pelo tempo que quiserem, disse. José Cordeiro é mais otimista. Acredita que, muito rapidamente, os cientistas vão conseguir popularizar os tratamentos. Será como o celular, que hoje todo mundo tem, compara. Ele também diz que a desigualdade não afetará o processo, já que no futuro, não haverá o capitalismo. O capitalismo depende da escassez. E no futuro, com robôs, inteligência artificial e nanotecnologia, não haverá escassez, projeta. Por outro lado, a possibilidade de não mais morrer deverá abalar as estruturas religiosas, de acordo com o pesquisador. A morte da morte quer dizer a morte da religião, porque a religião vive da morte, elas explicam o que acontece com você quando morre. E acho que vai haver uma transformação. Vamos passar de um tempo de religiões para um pensamento mais espiritual. Escolha de palavras. O termo imortalidade não seria, exatamente, o ideal para se referir ao nosso futuro. A mortais resumiria melhor, uma vez que, embora biologicamente infinitos, não estaremos a salvo de acidentes, homicídios e até suicídios. Quem não quiser viver, pode se suicidar. O suicídio sempre vai existir. Mas acredito que as pessoas não vão querer morrer, elas vão querer viver para sempre, diz José Cordeiro, que, aos 57 anos, já toma metformina, medicamento usado no tratamento da diabetes capaz de retardar o envelhecimento. Sem beber, fumar e se alimentando bem, o pesquisador acredita que chegará ao ano determinante da vida eterna. Mesmo pessoas de 60 anos e talvez de 70 anos, se elas chegarem a 2029, vão poder viver indefinidamente. Ainda vamos envelhecer, mas a medicina do futuro vai permitir que a gente viva mais. Então eu não penso em morrer, e, no ano 2045, vamos ter tecnologia de rejuvenescimento tecnológico, planeja. Em 2045, penso em ser mais jovem que hoje. Provavelmente, terei uma idade entre 20 e 30 anos. O prolongamento indefinido da vida física é perseguido pela humanidade há vários milênios, temos conseguido avanços, e mais ainda virão, mas a vida eterna é a do espírito, como esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Sobre a morte do corpo esclarece Allan Kardec que 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. 69. Porque uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida.
Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte, ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Comentário de Allan Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, é da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam, enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.